Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e junto conosco, a professora Viviana, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, nivelamento, divisão da história. Professor, que história é essa? Vamos lá, embarque nessa aventura. Vamos entender o que são essas divisões. Afinal, tem algumas palavrinhas aí meio difíceis aí, convenção. Embarque nessa aventura, vamos juntos? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Reconhecer as principais características da periodização, períodos da história. Eu trago para vocês agora uma imagem, gostaria que vocês fossem os historiadores ativos e nossos auxiliares aí para analisar esse slide. O que vocês viriam nessas divisões aqui? O que vocês lembrariam? Ah, professor, tá fácil, o cara ali com a lança ali, ó. O que ele é? Ah, o homem da caverna, professor. É bom. E aquelas colunas ali? Ah, professor, não é da Roma, da Roma? É, ué. Boa. E esses cavalos? Eu já sei, professor. É os castelos. E esse símbolo aqui, ó, esse penúltimo símbolo, galerinha, o que é? Ah, professor, não é os reis? Isso mesmo. E o último? Ah, o último tá fácil. Com certeza é um computador, ainda bem. Isso mesmo. Agora, galerinha, é claro que a brincadeira de nós analisarmos essas imagens, algumas coisas que representam o período, traz algumas discussões. Você já ouviu alguma vez essa linha cronológica? Cronologia, essas divisões da história. Por que se convencionou? A palavra convenção seria uma espécie de uma reunião. Houve várias reuniões, em vários momentos, né, que estabeleceram algum acontecimento como a marca dessas divisões da história. Por que dividir, professor? Esse é o grande tema desta aula que vocês precisam estudar junto comigo. Muito bacana. Pense o tamanho do passado. Imagine nós, historiadores, no trabalho da investigação histórica, né? Uma espécie de Sherlock Holmes, e não pense que não tem aventura, porque na minha época aí de estudante de história, passei por cada uma para encontrar os estudos, os vestígios que eu estava estudando na época. Sim, é verdade que o passado é enorme. Para a gente conseguir entrar nele e sair com vida, ou melhor, com o material que precisamos, foi feito através dessas reuniões geral, de faculdades, de universidades do mundo. Os historiadores estabeleceram essas datas para nós se localizarmos, tanto temporal quanto espacial, geograficamente falando. Nossa, professor, está falando difícil hoje. No sentido de entendermos aonde estamos falando, do que estamos falando, que povo, que civilização, em que momento. É claro que essas convenções, essas reuniões, elas podem ser revistas, inclusive. Aliás, fala-se que hoje, atualmente, pode não ser a idade contemporânea, 2022 da idade contemporânea. Pode-se já discutir alguma mudança, uma outra nomenclatura que pode acontecer daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 20 anos, não sabemos, né? Depende dos historiadores, das universidades, do mundo, né? Claro que tem algumas que são top, mas das top. Tipo Cambridge, né? Enfim, essas linhas, né, de universidades, principalmente da França, que fazem assim que tem mais tradição e que trazem essas mudanças, e o Brasil, queira ou não queira, segue essa linha ocidental. Né, segue as universidades europeias, essas divisões europeias, inclusive. Isso é muito importante. Na China, no Japão, eles podem ter, inclusive, além de ter o calendário, nem respeitar ou nem entender, ou melhor, né, não seguir essas divisões. Podem saber que existem, mas lá no mundo ocidental, no nosso mundo. Colocam, inclusive, que o 11 de setembro, né, de 2001, o ataque às Torres Gêmeas, seria um grande marco de um novo momento, uma nova idade. Ainda não se sabe, inclusive, ainda está em discussão qual seria essa nova idade. Um pós-contemporâneo, um neo é novo, hein, galerinha? Novo contemporâneo. Outros já usam até que pode voltar a uma espécie de idade média da história, né? Interessante isso. Porque quando falamos de Idade Média, lembramos dos castelos, dos cavalos, e uma coisa assim muito atrasada, né? Que não é bem verdade também, mas isso são os estereótipos
a mídia, a imagem que nos construímos dentro da nossa mente. A divisão da história em períodos é uma convenção, essa reunião que o professor Roberto falou, entre historiadores, indivíduos responsáveis por realizar a leitura e interpretação dos acontecimentos históricos. Por que a divisão, gente? Ela utiliza critérios, né? A história, a escrita da história, para dividir os períodos. Geralmente esses critérios estão relacionados aos aspectos de cada época, como as mudanças significativas da humanidade no âmbito cultural, político e social. Galerinha do sexto ano, agora é com vocês. Copie a pergunta do seu caderno e responda. A historiografia, a escrita da história, utiliza certos critérios para dividir os períodos da história. Qual seria um desses principais critérios? Daqui a pouco nós voltamos, corrigimos juntos. Voltei. Bora lá corrigir essa conosco? Geralmente, esses critérios estão relacionados aos aspectos de cada época, como as mudanças significativas da humanidade no âmbito cultural, político e social. Por exemplo, a Revolução Francesa em 1789, marcando o início da Idade Contemporânea. Então, se entende que a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, como diz o nome, na França, mas foi um grande acontecimento histórico, que os historiadores entendem que houve uma grande transformação que marcou a época, e a partir de 1789 começaria então essa linha, né, de um novo período da Idade Contemporânea. Aliás, nós estamos nela, estamos em 2022 da Idade Contemporânea. Comentei nesta aula, no início desta aula, que existem algumas discussões já para mudar isso, mas por enquanto, essas divisões, essas 5 divisões, né, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, ainda é a que permanece. Tudo bem?
Vamos lá, por que a divisão da história? Então ela atende essas reuniões, essas convenções, esse combinado, um combinado geral mundial que, vamos estabelecer então que realmente o 1789 vai começar a Idade Contemporânea. Pelo menos um combinado majoritariamente. E assim, ela é um tema inclusive muito polêmico. Porque quando nós falamos em linhas cronológicas, em marcas, em principais acontecimentos da história, ela é importante para o mundo ocidental, para nós aqui no Brasil, para a Europa, há principais acontecimentos, para a África, a pré-história está principalmente ligada à África, à Ásia e à África na Antiguidade. A Idade Média começa a pegar uma linha mais europeia. Os acontecimentos da Idade Média estão ligados mais à Europa. O feudalismo ocorreu principalmente na Europa, não aconteceu na Ásia, não aconteceu no Brasil, não aconteceu na América. E é interessante que são as marcas, pelo menos o exterior, o que nós temos da imagem quando falou Idade Média, castelos. Castelos estão aonde? Estão na Europa. A Idade Moderna, os acontecimentos estão ligados aqui, apesar da queda de Constantinopla, mas ligados mais à Europa. E a Idade Contemporânea também. Então, assim, é uma linha cronológica de inclusive algumas discussões que chamam ela de um eurocentrismo, colocando a Europa como o centro do mundo, como os principais acontecimentos. E não é bem verdade. Não é só a Europa o mundo. O mundo é enorme. Tem vários outros continentes, não somente o continente europeu. Beleza? A divisão da história, ela foi criada para facilitar o estudo da história. Os historiadores no século XIX dividiram a longa trajetória humana sobre a Terra em 5 grandes períodos, que estão representados aqui, como o Roberto falou. Esse período pré-histórico seria o maior, o mais longo. Vamos colocar aí dos primeiros hominídeos, há 2 milhões de anos até cerca de 4.000, 3.500, com a invenção da escrita. Todos esses acontecimentos têm uma marca. A Idade Antiga, de 4.000 até 476, seria a Idade Antiga, principalmente os acontecimentos das civilizações greco-romana. 476 é a queda de Roma, até 1453, que é a queda a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos, que marcaria então o fim da Idade Média. A Idade Moderna seria até 1789, com a Revolução Francesa, e a partir de 1789 até os dias atuais, seria a Idade Contemporânea. Dessas divisões, além de alguns pontos, alguns marcos ainda ser questionáveis, e não ser precisamente, não sabemos o dia exato, o ano, 4.000 começou, inclusive alguns livros colocam como 3.500 o início da Idade Antiga, com a invenção da escrita. Isso é muito importante. Outra coisa, ela foi inventada essa divisão no século XIX, há 150 anos atrás, vamos pensar assim. Significa o quê? Significa que ninguém lá na Idade Média, a partir de 476 até 1453, se chamavam senhores medievais. E aí, tudo bom, senhor medieval? Opa, tudo bom? Não, você que é o senhor medieval. Eu já estou entrando aí na Idade Moderna. Eu estou entrando aqui para 1454, agora eu não sou mais um senhor da Idade Média, agora eu sou Idade Moderna. Não, eles não se identificavam dessa maneira, apesar que o conceito de Idade Moderna surgiu ainda no século XVI, para eles dizerem que estavam vivendo uma idade moderna, os pintores, os intelectuais, os cientistas, os chamados renascentistas e humanistas, para dizer, inclusive, olha que interessante essa discussão que eu vou comentar com vocês aqui. Essas pessoas no século XVI, esses pensadores, Leonardo da Vinci, poxa, essa galera aí, a nata dos pintores que fizeram lá a Mona Lisa, eles falavam que eles estavam vivendo um outro momento, que eles estavam resgatando algo muito bom da Idade Antiga, clássica. Inclusive eles inventavam esse termo clássico da época da Grécia e de Roma. Porque daí quando veio a Idade Média, meu Deus do céu, aqueles castelos, aqueles atrasos culturais e científicos, os caras estavam vivendo na média. E sabe por que Idade Média? Porque o que está no meio é o quê? Medíocre. É o médio. O clássico estava antes, a Idade Antiga.
Nós estamos vivendo a Idade Moderna, resgatando a cultura dos gregos e dos romanos. Mas lá na época dos castelos, tudo medíocre. Médio é algo ruim. Tanto que chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, pra você ter uma ideia. Claro que tudo isso é um exagero desses pensadores do século XVI. Na verdade, até para legitimar todas as grandes descobertas, invenções, e para romper, na verdade, com várias situações que eles estavam enfrentando e que era muito difícil para os cientistas, para os médicos, para os pintores e artistas daquela época. A pré-história pode ser considerada o período com maior tempo, pois vai do surgimento da espécie Homo, que inclusive é uma das nossas, né? Nós somos o Homo sapiens moderno, até cerca de 2 milhões de anos, até a invenção da escrita por volta de 3.500 a.C. O conceito foi baseado na ausência da escrita entre os humanos, por isso aquilo que vem antes da história. E isso traz outro problema seríssimo. Como que você coloca que as pessoas, os seres humanos que viveram na chamada pré-história, eles não têm história? Que história é essa, professor? Aí a história começa a partir da escrita? Então significa que aquelas pessoas nas cavernas que estavam vivendo, que aprenderam a dominar o fogo, que aprenderam a fazer ferramentas, que aprendiam já vários tipos de técnicas de medicina, enfim, que se viravam. Como que eles viveram 2 milhões de anos? Porque eles tinham conhecimento. Eles, é verdade, não dominavam a escrita, mas se expressavam, inclusive. Sabiam se expressar, inclusive com as pinturas das cavernas. Uma das formas. Eles não tinham história, e tudo isso que eu acabei de falar. Isso não é história? Por que é uma pré? Porque o que é pré é antes. Tipo pré-escola, vem antes da escola, pré-escolinha. Quando vocês são bem pequenininhos lá, vocês lembram lá? Aí vocês entram para a escola. Pré-escolinha é antes. Pré-história vem antes da história. Ah, eles não tinham história? Isso é muito polêmico, uma discussão é uma questão muito discutível até os dias atuais. Embora muito comum nos livros de história e nas mídias para os historiadores atuais, o conceito da divisão de pré-história é muito polêmico e discutível. Afinal, pré é aquilo que vem antes. Então, os humanos desse período não tiveram história, e eu trago uma super imagem. Gente, outra coisa. Esse cara aqui, há 14 mil anos atrás, ou a mulher pintora, né? Por que não? Para começo de conversa, pintam melhor que eu, né? Que o meu já sei aqueles desenhos de palitinho, só por aí. Demonstram as pinturas a história dos seres humanos desse período. Como que eles não tinham história? Agora com vocês, explique por que o conceito de pré-história é discutível para os historiadores atuais. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei, bora lá, vamos corrigir essa. O conceito de pré-história seria como aquilo que vem antes da história, por causa dos seres humanos não dominarem a escrita. Mas isso não significa que não tiveram história. Afinal, as ferramentas de pedras, as pinturas rupestres, mostram a vida e história desses grupos. Outras divisões. A Antiguidade é o período que se inicia com o surgimento da escrita, por volta de 3.500 a.C., vai até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 a.C. Já a Idade Média é o período compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente, 476, até a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos, em 1453. A Idade Moderna é o período compreendido entre a tomada de Constantinopla pelos turcos, até o início da Revolução Francesa, em 1789. E o último período, a Idade Contemporânea, compreendido entre o início da Revolução Francesa até os dias atuais. Explique qual foi o acontecimento que marca o início da Idade Contemporânea. Nesta aula nós falamos muito sobre isso, daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, bora lá. Foi a Revolução Francesa, em 1789, escolhida como acontecimento que marca o início da Idade Contemporânea. Galerinha do sexto ano, fechamos, hein? Nesta aula estudamos sobre a divisão ou periodização da história. Vimos que o que marcou cada passagem de período histórico, qual a função da divisão da história em períodos. Mesmo assim, existem certas discussões entre os historiadores até hoje, como o uso do conceito de pré-história. As nossas referências, só agradecer a todos vocês que estão junto conosco nessa. Galera, sexto ano, foco nos estudos, viu? Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!